E então, antes de nós começarmos a nossa reflexão a respeito de São José, a respeito do pensamento de São Francisco de Sales, vamos recordar quem é São Francisco de Sales. São Francisco de Sales tem uma influência muito grande aqui no nosso Mato Grosso, por causa da evangelização que nós recebemos através dos padres salesianos. Os salesianos de Dom Bosco, claro. Os salesianos foram fundados por São João Bosco, mas recebem o nome de salesianos exatamente por causa do espírito, né, de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales foi um bispo, né, que viveu na época lá do descobrimento do Brasil. Ele nasceu em 1567, né, e viveu numa época muito conturbada. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer a revolta protestante, né? Ele, que era sacerdote, recém-ordenado, foi enviado para uma região onde a maioria eram protestantes e fez um trabalho estupendo, quase milagroso, de evangelização, não é? Com o jeito dele, humilde, manso de coração, com aquela ternura, aquela compaixão, ele conseguiu converter os corações. E foi exatamente se inspirando nesta bondade de São Francisco de Sales que São João Bosco o tomou como padroeiro da congregação salesiana. Exatamente porque ele sabia que para tratar com os jovens era necessário essa cordialidade, esse coração, né, de quem sabe mansamente ouvir o outro, de quem sabe ter, vamos dizer bem claro, um coração de criança, né? Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E São Francisco de Sales fundou uma congregação, né? Junto com Santa Francisca de Chantal, Joana Francisca de Chantal, ele fundou uma congregação chamada de Visitandinas. Eram religiosas que queriam viver a vida contemplativa, mas sem os rigores de penitência das ordens religiosas que existiam até então. São Francisco de Sales, que acompanhou várias almas, sabia que a casa do meu pai tem muitas moradas e tem gente que precisa, né, adaptar as circunstâncias das suas necessidades físicas, da sua vida, etc. São Francisco foi esse grande defensor de uma santidade para todos, né? 500 anos antes do Concílio Vaticano II, ele defendeu a vocação universal à santidade. Essa grandeza de São Francisco de Sales, e vamos ver então o que é que ele pensou, esse grande bispo, né, doutor da igreja, o que é que ele pensou a respeito de São José. Então vamos começar com música. Nós vamos agora ouvir o Ricardo Sá, sua música São José. Lá vem São José e a mãe Maria, caminho estreito rumo a Belém. De confiar num sonho, quem diria? Ouviu a voz de Deus para nosso bem, e cheio de firmeza ele caminha, zeloso protetor da Virgem Mãe. Sereno, doce, forte ele seguia, ouvindo só a voz do coração, seguindo só na fé, zeloso como é, serviu de pai a nosso Salvador. E sem compreender e nem esmorecer, até o fim obedeceu o Pai. Quero me encontrar no teu carinho e depender de ti como menino, crescer e me tornar um pai tão exemplar, um grande homem de fé como você.
E Deus menino então assim crescerá, formado pela Imaculada Mãe. E teve São José no seu caminho, amparo dado a ele por Deus Pai. Seguindo só na fé, zeloso como é, serviu de pai a nosso Salvador. E sem compreender e nem esmorecer, até o fim obedeceu o Pai. Quero me encontrar no teu carinho e depender de ti como menino, crescer e me tornar um pai tão exemplar, um grande homem de fé como você. Quero me encontrar no teu carinho e depender de ti como um menino, crescer e me tornar um pai tão exemplar, um grande homem de fé como você. Muito bem, retornamos aí nosso programa Arquidiocese em Comunhão, aqui é o Padre Paulo Ricardo, e vamos direto para o tema do nosso dia de hoje. Ontem a igreja recordou São Francisco de Sales, grande bispo, doutor da igreja, que tinha uma devoção enorme a São José. Uma das coisas que São Francisco de Sales fez como grande doutor da igreja fez a gente pensar melhor a respeito de São José. Tem vários pontos importantes, né, a respeito da vida de São José, que São Francisco de Sales nos colocou, assim, sem dúvida alguma. Por exemplo, São Francisco, nas reflexões teológicas dele, nas pregações, né, coloca com toda clareza, São José nunca suspeitou da Virgem Maria, da pureza da Virgem Maria. Ele argumenta e coloca com toda clareza por que é que São José, naquele momento dramático da vida dele, em que ele pensou, como diz o Evangelho, em abandonar secretamente a Virgem Maria, ele fez aquilo por humildade. São José viu claramente, São José conhecia a profecia que dizia que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. De repente, ele que convivia com Nossa Senhora, ele que via a pureza de Nossa Senhora, estava no dia a dia com ela, vê que ela ficou grávida. São José, então, se sentiu pequenino diante daquele grande mistério. E pensou, o que é que eu vou fazer? Eu me casei com Maria. Nós dois fizemos um voto de castidade, de pureza. Mas e agora? Agora ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias, Filho de Deus. E eu? Eu não posso assumir o lugar de pai dessa criança. Deus não me convidou, e não somente eu não mereço, eu sou pequenino. E na humildade, São José então sofreu, pensou, angustiado, tentando encontrar uma saída para aquela situação. E foi aí que interveio o anjo. Veja como essa reflexão de São Francisco de Sales é plenamente coerente com a reflexão de outros santos e é muito mais em sintonia com a grandeza e a virtude de São José e de Nossa Senhora, né? São Francisco de Sales também, por exemplo, defende com muita clareza, para ele não tem dúvida nenhuma de que São José está no céu de corpo e alma, não é? Não existe, evidente, nenhuma referência a isso nas Sagradas Escrituras, mas ele diz, veja, não existem relíquias de São José, não há túmulo de São José. Então, São José certamente estava dentre aqueles que Jesus ressuscitou com sua morte na cruz, aqueles que em Jerusalém apareceram
justos ressuscitados. São José certamente estava no meio deles e foi recebido no céu pelo seu filho adotivo de corpo e alma. São opiniões de São Francisco de Sales. Nós não somos obrigados a acreditar nisso, mas quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente reza e pensa na grandeza de São José, você vê claramente que São Francisco de Sales enxergou algo ali, né? Mas o que eu gostaria de salientar no nosso programa de hoje não é nada disso, não são essas reflexões teológicas de São Francisco, mas a grande devoção que ele tinha pelas virtudes escondidas de São José. Veja só, para a gente entender isso, eu preciso esclarecer algumas coisas para você. Infelizmente, existe dentro da igreja, já há muitos séculos, uma corrente de pensamento de pessoas que acham que a santidade é para poucos eleitos. A santidade é para poucas pessoas. Então, assim, segundo esse pensamento, com o qual a gente não concorda, né, Deus teria feito a humanidade da seguinte maneira: ele fez aqueles que vão ser salvos, 99,9% desses que vão ser salvos, todos vão ter que passar necessariamente pelo purgatório para se purificar. Por quê? Porque a santidade é para uma pequena casta de eleitos. São Francisco de Sales discordou disto radicalmente. Ele cria firmemente que a santidade era para todos. Ele usa a expressão a vida de devoção, né? A vida de devoção. Certamente você já ouviu falar daquele livro, né, de São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, também conhecido como Filoteia, né? Aqui no Brasil, publicado pela editora Vozes, é um clássico da vida espiritual que continua sendo publicado e editado em vários países, em várias línguas. Realmente ali é São Francisco de Sales, doutor da igreja, nos ensinando o caminho da santidade, né? Ele pega aquele livro, Introdução à Vida Devota, e vai levando as pessoas, né? A primeira parte é a parte de convencimento. Deixa eu te convencer que você precisa ser santo, né? A segunda parte, a pessoa já convencida, aí ele vai levando aos poucos, né? Segunda, terceira, quarta, quinta parte. Mas é interessantíssimo nós vermos São Francisco de Sales acreditava que a vida de santidade, ou seja, o que ele chamava de devoção, né, era uma vida que certamente era para todos, né? Não era para uma pequena elite. Então, se é para todos, isso quer dizer o seguinte, pensou São Francisco de Sales: não pode ser só para os monges. A vida de santidade não pode ser só para bispos e padres, religiosos e religiosas. Se é para todos, a vida de santidade tem que ser também uma vida de santidade da vida ordinária, do dia a dia. Nós temos que ensinar as pessoas o caminho da santidade. E foi isso que ele fez, não é? Como bispo, como grande diretor espiritual, e a partir daquela experiência de direção espiritual em que eles iam levando as pessoas para a santidade, foi então que veio a inspiração de fundar uma congregação religiosa, as Visitandinas. E ele colocou como padroeiro dessa congregação religiosa São José. Como que São Francisco de Sales quis ensinar a santidade para aquelas religiosas? Ele quis assim, mostrando claramente para elas que, veja, as virtudes escondidas que São José viveu em Nazaré, essas virtudes ordinárias do dia a dia, são as virtudes que vocês precisam imitar. Então, digamos assim que dentro daquilo que é a inspiração fundacional das Visitandinas está essa ideia, essa verdade de Deus, né? De que nós precisamos viver Nazaré. E São José é o nosso mestre. É o mestre da vida interior, é o mestre das virtudes secretas, das virtudes escondidas.
Todo mundo que tem vida interior tem seus segredos com Deus. Todo mundo que tem vida de oração tem coisas que só vão ser conhecidas lá no céu. E é exatamente isto que São José é grande padroeiro. São José é grande padroeiro da vida interior, porque São José viveu uma vida secreta. Ou seja, uma vida escondida. Ele servia a Jesus, servia a Nossa Senhora, para depois ser esquecido. Não por Jesus e Maria, pelo amor de Deus, mas nós não temos registrado nos evangelhos os grandes atos que São José realizou em Nazaré. Grandes, na interioridade do coração de quem ama. Pequenos e ordinários, para quem via a vida daquele carpinteiro. De tal forma que nós devemos parar para refletir. O maior santo da Igreja Católica, veja, sempre considerando que a Virgem Maria é um grau excepcional fora do parâmetro, mas de todos os santos, depois da Virgem Maria, de todos os santos, o maior santo da Igreja Católica, meus queridos, viveu uma vida escondida em Nazaré, num relacionamento de amor, caridade, amor divino com Jesus e com Maria, numa humildade que era um abismo de humildade. A grandeza dessa humildade das virtudes ordinárias do dia a dia vividas por São José. Como São José em Nazaré deve ter vivido a paciência. Claro, uma vida de um homem pobre, uma vida humilde. Como ele não teria para viver ali também a paciência de sofrer no dia a dia, o suor, né? Imagina o menino Jesus pequeno, não podia ainda ajudá-lo na carpintaria. Maria, cuidando da criança, cuidando da casa do dia a dia, e São José tendo que viver aquilo que é a preocupação dos pais de família, de proteger a esposa, de proteger o seu divino filho adotivo, levando comida para casa, trabalhando no suor. Quantas humilhações não deve ter vivido São José? Guardou secretamente no seu coração. A gente vê lá na vida de Jesus, nos evangelhos, que os habitantes de Nazaré não eram nada fáceis, né? Jesus fez muitos milagres em outros lugares. Parece que o demônio descobriu que precisava atormentar os habitantes de Nazaré. Habitantes esses que não conseguiram enxergar a grandeza virtuosa e a santidade em Jesus, Maria e José. E São José ali, escondido, vivendo aquilo tudo, vivendo essa santificação nas pequenas virtudes, nas virtudes ordinárias, nas virtudes de Nazaré. Na virtude da perseverança, não é? Perseverando constantemente na sua missão, recebendo de Deus as graças para cumprir a sua missão. Meus queridos, vejam, aqui está a coisa. Por que é que São José é mestre da vida interior? São José é mestre da vida interior exatamente porque ele é o santo da vida escondida.
do escondimento. E a vida interior é esta vida que nós temos, onde você, no silêncio, realiza atos de virtude. Você está lá com uma pessoa, a pessoa não sabe que você está exercendo a paciência, você está fazendo um rosto alegre, né? Ali, acolhedor, e você está exercendo paciência. No seu coração você está dizendo, por amor a Jesus. Essa é a vida escondida, né? A pessoa não sabe, as pessoas não enxergam o quanto você vai rezando, vai amando. Essa é a vida interior que nós precisamos imitar em São José. E São Francisco de Sales quis ensinar isso para as suas visitandinas, né? E não somente. São Francisco de Sales tinha uma grande confiança no poder intercessor de São José, né? Tem uma famosa oração composta por São Francisco de Sales, com a qual eu gostaria de concluir este bloco, em que ele diz, veja, vamos primeiro pensar, antes de ler o texto. Jesus era submisso a São José. E estudar São José, um poder de intercessão praticamente onipotente, infinito. Tudo que São José pedir a Jesus no céu, ele vai atender. É isso que nos diz Santa Teresa d'Ávila, é isso que nos diz São Francisco de Sales. Então, essa oração que você pode encontrar aí na internet ou na descrição do vídeo, ela é muito importante. Eu vou fazê-la, você já vai colocando aí as suas perguntas, suas dúvidas, para que quando a gente voltar depois do intervalo, a gente possa manter esse diálogo. Mas desde já, vamos colocar debaixo do olhar de São José as nossas intenções, nossas necessidades, né? Na presença de Deus, dirijamos nosso coração a São José. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos a vossa proteção paternal. Nós vô-la suplicamos pelo coração de Jesus Cristo. Vós, cujo poder infinito se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas mais impossíveis, abri vossos olhos de Pai sobre os interesses dos vossos filhos. Nas dificuldades e tristezas que nos afligem, recorremos a vós com confiança. Dignai-vos tomar-nos sob o vosso carinhoso comando e resolvei para nós esse assunto tão importante e tão difícil. Agora, São Francisco de Sales pede que a gente faça silêncio e peça a graça que nós queremos receber. Esse assunto tão importante e tão difícil, causa de todas as nossas preocupações. Fazei que o seu feliz êxito sirva para a glória de Deus e para o bem de todos os vossos devotos servos. Assim seja. Glorioso São José, rogai por nós. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para bater um papo a respeito de São José, o tema do nosso dia de hoje, as virtudes escondidas de São José. Muito bem, retornamos aí o nosso programa Arquidiocese em Comunhão e hoje nós estamos falando a respeito de São José com um toque especial da espiritualidade salesiana, ou seja, a espiritualidade de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, grande devoto de São José, sobretudo na imitação das virtudes ordinárias e escondidas, né? São Francisco diz no início do seu Introdução à Vida Devota, né, a Filoteia, que seria muito estranho, muito esdrúxulo, fora do normal, uma pessoa querer viver
a vida de santidade, ou seja, a vida de devoção, essa é a expressão que ele usa no lugar de vida de santidade, a vida de santidade fora do seu estado de vida. Ou seja, uma pessoa é pai de família, ele não pode querer agora viver a vida de santidade de um monge cartucho. E um monge cartucho não pode querer viver a vida de santidade de um soldado ou de um empresário. E assim por diante, né? Cada um deve viver na sua vida. E o que acontece? A maior parte dos cristãos não vive a vida consagrada, própria dos monges, monjas, ou sacerdotes, bispos, religiosos. Vive a vida ordinária, uma vida muito parecida com a de São José. E por isso São José é verdadeiramente o caminho de santidade, porque ele nos ensina na vida de Nazaré, uma vida que passa desapercebida aos olhos dos outros, a ter uma vida secreta, escondida, uma vida interior, uma vida com Deus, a vida das virtudes, né, que Deus quer que nós cultivemos. E essa é a maravilha, né, do legado do grande doutor da igreja, São Francisco de Sales. Vamos então conversar um pouco com os nossos ouvintes aí, responder as perguntas da Arline Maria. Ela perguntou pelo YouTube, já uns dias atrás, né, se São José estava com a Virgem Maria na sua visita a Santa Isabel. Veja, Arline, nós não sabemos com certeza, mas nós podemos deduzir coisas, não é? Pense bem. São José e a Virgem Maria já eram casados. Não é? Eles ainda não conviviam juntos, mas já eram casados. Não seria estranho que o esposo, embora não convivesse ainda debaixo do mesmo teto com a sua esposa, deixasse a esposa fazer uma viagem longa, cansativa e perigosa sem estar ao lado dela para protegê-la? Pareceria sumamente estranho que ele não estivesse presente. Então, por isso, algumas pinturas, alguns quadros antigos nos mostram, né, que São José está lá, na hora em que a Virgem Maria saúda Isabel. Mostra ao longe São José presenciando, né, aquela realidade. Se foi assim, né, se São José estava lá, para São José deve ter sido uma grande surpresa, porque, claro, a Virgem Maria tinha acabado de conceber, tinha acabado de ficar grávida do Filho de Deus, e ela guardou aquele segredo que Deus confiou ao coração dela. Ela não tinha autorização para falar isso para ninguém. Agora imaginemos, não temos certeza sobre essas informações, é uma reflexão. Imaginemos que se São José estava lá presente, ele viajou até as montanhas da Judéia para acompanhar a sua esposa nessa viagem cansativa, imperativa. Quando chega lá, Isabel, Santa Isabel, movida pelo Espírito Santo, quando vê a Virgem Maria, diz: de onde vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Unde hoc mihi? De onde me vem isto? Aquilo deve ter sido um momento de revelação para São José. Maria estava grávida. Era mãe do meu Senhor, mãe do Salvador. Ali deve ter começado o drama interior de São José, que se sentiu abismado pela grandeza do mistério do qual ele estava sendo chamado a participar, pelo menos como para presenciar. Claro, como todos os justos de Israel, ele esperava o Messias. Mas ele sabia que o Messias deveria nascer da casa de Davi. Ele era da casa de Davi. Mas ele fez um voto de virgindade com Nossa Senhora. O voto de virgindade de São José, então, estava marcado também desde o início de uma grande humildade.
Porque ao escolher a castidade virginal, ele estava escolhendo que o Messias não viria por ele. Ele estava escolhendo que ele sabia que alguém da tribo de Davi, da casa de Davi, ou seja, da tribo de Judá, casa de Davi, seria pai do Messias, do Salvador. E ele, ao escolher a castidade, eu não sou digno. Então veja, quantas reflexões a gente pode fazer. Você vai dizer, mas para, não tem certeza nada disso que o senhor está dizendo aí. Não estou dizendo que precisa ter certeza. Estou dizendo que são reflexões frutuosas se a gente pensar e levar para a oração. Temos certeza de que essas coisas aconteceram historicamente assim? Evidente que não. Mas podemos tirar grande fruto espiritual dessa humildade de São José, né? E sabendo que se não foi assim nos detalhes históricos, foi assim na verdade histórica da grandeza, da santidade deste patriarca, nosso defensor. Uma pergunta de um seminarista que esses dias mandou para nós, uma pergunta no WhatsApp, perguntando como é que São José pode ajudar a mim e outros seminaristas na vida do seminário. Veja, a vida do seminário é a vida de Nazaré, não é isso? Quando você vai para o seminário, você está vivendo aquela parte da vida de Jesus antes do ministério público. Então, estar com Jesus, deixar que Jesus molde o seu coração, é aquilo que São José fez, né? A humildade da vida de Nazaré, ela deve inspirar todos os seminários do mundo, né? Para que chegado o momento da vida pública, você possa se entregar com grande generosidade, tá bom? Uma outra pergunta é a pergunta da Aline Cunha. Ela diz assim: Padre Paulo, se São José nasceu santo já de 7ª morada, é uma afirmação que eu fiz nos outros programas, né? Diz que ele já nasceu santificado. Ele ainda precisava se exercitar nas virtudes, né? Ou esse exercício de virtudes era para cumprir a missão dele de pai adotado de Jesus? Obrigada. Então veja, Aline, São José exercitava as virtudes. Por quê? Porque a virtude, nossa vida de virtude, aqui nesse mundo, pode crescer sempre. Veja, até a Virgem, só para pegar como parâmetro, a Virgem Maria. Não existe nenhuma criatura que tenha recebido mais graça do que a Virgem Santíssima. No momento da concepção, na imaculada conceição dela. Né? Não dá para dizer que Nossa Senhora era de 7ª morada, porque não tem morada para classificar Nossa Senhora. Mas é evidente que se o topo é 7ª morada, Nossa Senhora nasceu na 7ª morada. Mas ela cresceu no amor. Porque crescendo no amor, a gente cresce. Enquanto nós estivermos neste mundo como peregrinos, nós podemos crescer no amor. E não há limites, né? Não há limites nesse mundo. É necessário e é possível crescer cada vez mais no amor. Se Nossa Senhora podia crescer no amor, imagine São José, né? O único que não crescia no amor é Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele já nasceu com amor infinito, né? Sendo Deus que se fez homem. Jesus não crescia em virtudes. Ele é Deus encarnado. Mas todos os outros peregrinos aqui na Terra, né, Nossa Senhora, São José, no seu tempo aqui nesse mundo, cresceram na virtude. Isso para nós é também uma grande luz para iluminar o nosso dia a dia. Por quê? Porque, veja, se a gente pode crescer em virtude aqui e no céu a gente não cresce em virtude, então os santos olham para nós com uma santa inveja.
Os santos têm tudo mais do que nós, né? A vida dos santos no céu deve ser desejada por nós. Eles não olham para a nossa vida aqui embaixo desejando nada da nossa miséria aqui. Eles estão muito bem, obrigado. Nós é que estamos aqui, né? Gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Mas tem uma coisa que os santos olham para nós e nos invejam. É que nós temos tempo. Eles olham para nós e dizem: ah, se eu tivesse o tempo que vocês têm. Se Deus me concedesse voltar e ter mais tempo para amar Jesus. Ter mais tempo para me entregar, né? Ter mais tempo para ser de Deus. Eu voltaria e me entregaria mais generosamente ainda. Então, pensa bem nisso, né? Nós temos tempo. Os santos não têm mais. Tá bom? E gostaria de, nesse dia dedicado a São Paulo, apóstolo, né, recordar que São José é um grande auxílio também para a nossa conversão, né? São Paulo, evidente, nas suas cartas, ele não nos fala de São José, né? Ele simplesmente recorda que Jesus foi nascido de mulher, recorda da Virgem Maria, recorda que Jesus é realmente a esperança de Israel que ele encontrou. Mas é importante a gente se dar conta que de tantos santos que a igreja tem, São Paulo é o único que a igreja quis colocar no calendário a festa da sua conversão. Aquele dia que mudou não somente a vida de São Paulo, mudou a história da humanidade. Quando, no caminho de Damasco, São Paulo, vendo uma luz sobrenatural, ficou cego fisicamente e aquilo mudou a sua vida, porque ele encontrou Jesus, foi encontrado por Jesus. Para usar a linguagem que São Paulo usa na carta aos Filipenses, ele foi alcançado por Jesus. E agora, diz ele na carta aos Filipenses, já que eu fui alcançado, eu deixo tudo para trás para seguir aquele que me alcançou. Ou seja, eu me jogo também, né? A palavra que São Paulo usa no original grego, nessa carta aos Filipenses, é ekpektasis. Ekpektasis é uma palavra que quer dizer aquele impulso que o corredor, né, o atleta, faz no último momento, na reta final, né? Quando está naquela competição, os corredores querendo chegar e ganhar o troféu, e de repente um deles se joga completamente e ganha por meio corpo, né, dos outros. Esse impulso final, esse se jogar com ímpeto, é o que São Paulo chama de epectasis. Ou seja, Jesus me alcançou na corrida da vida. Agora eu quero me lançar para ver se eu o alcanço. Nesse nosso especial sobre São José, nós vemos como Jesus nos alcança de várias maneiras. Jesus nos alcançou por Nossa Senhora, nos alcança por São José. Deus usa inúmeros meios. Assim como São Paulo teve a sua luz no caminho de Damasco, nós temos outros caminhos que Deus nos alcançou. Agora a gente precisa se jogar, né? A gente precisa se jogar para ver se a gente alcança Cristo. Então, que São José seja verdadeiramente para nós um auxílio neste caminho em que nós queremos alcançar a Cristo. Vamos então concluir o nosso programa colocando todas as suas intenções. Muitas pessoas têm colocado nos nossos comentários pedidos de oração.
nós queremos juntos agora rezar por essas intenções, esses pedidos. Vamos então fazer como sempre fazemos no final do programa, rezar a nossa oração Casa e Escola da Comunhão, que foi escrita pelo nosso arcebispo Dom Milton Santos, e é a oração que ele colocou no livro do Sínodo Arquidiocesano de Cuiabá, né, para que nos acompanhasse no nosso dia a dia. Então, fazer essa oração, colocar nossas intenções e pedir como intenção principal que nesse dia da conversão de São Paulo, nós que fomos alcançados por Cristo, nos joguemos devotamente, generosamente, para ver se o alcançamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, por Jesus, vosso Filho, concedei-nos o dom do Espírito Santo para sermos discípulos missionários no único caminho da comunhão, o nosso jeito de ser igreja no novo milênio, olhando para a frente. Concedei-nos, Senhor Deus, o dom da espiritualidade e da comunhão que não nos deixa pactuar com a superficialidade que mata a ação do Espírito. Concedei-nos, Senhor Deus, a coragem de avançarmos para águas mais profundas num compromisso de construir a nossa história, os pés no chão, o coração em vós e nossas mãos e braços abertos para servirmos preferencialmente quem mais necessita ao nosso lado. Concedei-nos, Senhor Deus, por Jesus e pela intercessão de Maria, o dom do Espírito Santo, para que cada um de nós faça da família, comunidade, da paróquia e da Arquidiocese de Cuiabá a casa e a escola da comunhão, reflexo da comunhão que sois em família trinitária. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.